Bom dia a todos. Hoje nós estamos no terceiro dia do Seminário de Comércio Internacional do IBRAC. Nós já passamos 2 dias muito interessantes com discussões aprofundadas sobre diferentes temas de comércio internacional e hoje, que é o último dia, não vai ser diferente. O primeiro painel vai lidar com comércio internacional e meio ambiente. E o segundo painel, que começará às 10h30, vai lidar com antidumping, questões salientes 2019 e 20. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Ana Tereza Caetano, do escritório Veirano Advogados, que vai apresentar o painel sobre comércio internacional e meio ambiente. Fique conosco, acompanhe essa manhã. Até mais. Ana, você tem a palavra. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje, sendo moderadora, participando de mais um seminário do IBRAC, sendo moderadora de um painel tão interessante e relevante num tema como esse diálogo e essa comunicação entre meio ambiente e comércio. Vou primeiro dar um pouquinho das regras do jogo hoje, tá? São 20 minutos para cada palestrante, e no final nós teremos 15 minutos de perguntas e o público pode, ao longo das apresentações, ir fazendo perguntas no chat e aí no final, nesses 15 minutos, eu direciono para os palestrantes, tá? Então, começo agora a apresentar essa nossa bancada aqui, né? A ordem que vai ser das palestras será o embaixador Orlando Leite Ribeiro, Lígia Dutra, do CNA, e o Marcos Yankee, do INSPER. Né? Fazer uma pequena apresentação aqui dos componentes da mesa. Né? O embaixador Orlando Leite Ribeiro é, desde janeiro de 2019, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O embaixador é economista e, com 27 anos de carreira diplomática, serviu em Assunção, Brasília, Nova York e Washington. No Ministério das Relações Exteriores, ele foi chefe da Divisão de Agricultura e Produtos de Base, chefe da Divisão de China e Mongólia e diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos. Lígia Dutra é superintendente de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Em Santa Catarina, foi advogada e professora de Direito Internacional Público. Em Brasília, atuou como gerente jurídica na Procuradoria-Geral da República e como analista de negócios internacionais na Apex Brasil. E por último, mas não menos importante, Marcos Yankee é professor sênior de agronegócio do INSPER e coordenador do Centro INSPER Agro Global. Foi presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, e do Instituto de Estudos de Comércio e de Negociações Externas, o ICONE. Viveu 10 anos no exterior, tendo trabalhado nos Estados Unidos e Europa e nos últimos 4 anos na Ásia, onde trabalhou para a BRF e representou entidades exportadoras do agro naquele continente. O painel de hoje, ele visa o debate entre o equilíbrio das conversas e debate entre meio ambiente e comércio, obviamente comércio exterior, e no centro dessa discussão está o agronegócio. Há mais de 50 anos, o objetivo ou o foco era o aumento da produção para alimentar o mundo, né? E na busca desse objetivo foram feitos investimentos, modernização de maquinário, da própria agricultura, tecnologia, mas hoje o foco mais relevante é outro. Ele é o da sustentabilidade, né? O desafio é o uso desses recursos naturais de forma responsável e neutralizar eventuais impactos negativos sobre o meio ambiente, né? E esse não é um desafio pequeno, tendo em vista os diferentes graus de desenvolvimento econômico dos países, a diversidade de recursos naturais que cada país tem, levando em consideração diferentes regimes políticos de cada país e a sua soberania, e também a eventual adoção de medidas de forma protecionista. Colocada a questão aqui, eu passo então a palavra para o embaixador.
Ana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com dois bons amigos, o Marcos Yankee e a Lígia Dutra. Vai ser realmente uma boa conversa. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a minha apresentação, que facilita. Aí. Bom, a minha ideia aqui era, não sei se vocês estão vendo tudo direitinho, era primeiro dar uma situada no que é o que é a agricultura nos dias de hoje. Vocês estão vendo nesse gráfico? Nós atingimos, entre janeiro e setembro, exportações da ordem de 77,89 bilhões. Isso aí representou um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período no ano passado. E é um recorde histórico da nossa agricultura. O agronegócio ele representou quase 50% das exportações totais brasileiras, 49,8%, que é a maior representatividade na pauta exportadora nesse período considerado. Dado também significativo é que as exportações do agro elas foram responsáveis por amenizar a queda de 7,7% das exportações totais do Brasil nesse mesmo período. Aqui. Nesse período de janeiro a setembro, nós tivemos setores que se destacaram. E nesse setor, você vê nesse gráfico, a soja ela tem uma posição muito destacada. São 35% de tudo que a gente exporta para o mundo é soja. Se você pegar os 10 principais produtos exportados, isso aí soma 78% das nossas exportações do agro. Então, nós estamos, de fato, com uma pauta muito concentrada. Aliás, a ministra Tereza Cristina tem feito um esforço enorme para diversificar essa pauta desde o primeiro dia. E na semana passada, aliás, esta semana, nós alcançamos a marca de 100 mercados abertos desde janeiro de 2019. Agora, é aquela velha história. Quando você abre o mercado, você abre uma porta. Alguém precisa passar por essa porta. É por isso que eu conto aí com a ajuda da Lígia e da CNA para estimular os nossos agricultores e as traders a utilizar essas portas que foram abertas. Não adianta a gente ficar abrindo porta se ninguém passa por ela. A nossa pauta ela não é só concentrada em produtos, ela também é concentrada em destinos. E aí você vê a China, nos primeiros 7 meses do ano, representou 37%, teve um market share de 37% nas nossas exportações do agronegócio. Curioso, que eu estava outro dia participando de uma live sobre a União Europeia e puxando os dados, eu verifiquei que em 99, que foi o ano que nós começamos a negociar o acordo Mercosul-União Europeia, a União Europeia era destino de 49% das exportações do agronegócio. Hoje, a União Europeia é responsável por 16%, está aí, 16% das exportações do agronegócio. O curioso é que, na verdade, houve um decréscimo da participação, mas houve, por outro lado, um aumento do volume de recursos exportados. Passamos, se eu não me engano, de 8 bilhões para 11 bilhões, algo assim, dado, talvez o Marcos aí teria mais presente. Mas o fato é que foi perdendo market share pelo aumento da participação de outros mercados, notadamente a China. Agora, nesse detalhe de China, a gente tem que ver que um produto ele tem uma participação especial, que é a soja. E isso explica um pouco o crescimento das nossas exportações do agro. Quase 73%, 72,9% de toda a soja que a gente exporta vai para a China.
E o que acontece é que se você pegar, então, soja e China, só essa linha, exportações de soja para a China, correspondem a 1/4 de tudo que a gente exporta do agronegócio para o mundo. Situado que é a agricultura brasileira, eu vou entrar um pouquinho nesse tema que você elegeu, que é a sustentabilidade. É um tema muito complicado, é um tema que está quente, mas eu vou pedir a paciência de todos aí e a compreensão para o que eu vou dizer, que talvez possa não ser o que muitos queiram ouvir. Tem esse gráfico, essa pizza que todo mundo conhece, feita pela Embrapa Territorial, pela turma do Evaristo, que dá uma ideia de como é a ocupação e o uso da terra no Brasil. O fato, e aí o número a gente não pode questionar os números, mas nos últimos 40 anos, a produção brasileira, a produtividade brasileira, a produção brasileira, a produção agrícola brasileira, ela cresceu 400% nos últimos 40 anos, enquanto que a área utilizada cresceu um pouco mais de 40%. E isso foi possível graças, obviamente, ao uso cada vez mais intenso de tecnologia. Agora, a gente tem que ter presente que o Brasil ele possui uma larga experiência na conservação do meio ambiente. A primeira lei sobre conservação de vegetação nativa dentro de propriedades privadas, ela foi publicada em 1934. E foi esse arcabouço jurídico surgido em 1934 e desenvolvido ao longo dos anos que permitiu que o Brasil possuísse 60% do território com floresta nativa e explorasse a agricultura em menos de 10%. É claro que se você colocar as plantagens, se você colocar o uso agropecuário, ele é maior. Eu estou falando especificamente, nesse caso, da agricultura. E agora eu vou entrar num gráfico que é demonstrativo da situação atual, que são as taxas de desmatamento da Amazônia Legal. É importante que a gente ressalte o alcance da área florestal. Só o bioma amazônico brasileiro ele responde a quase 50% do território nacional. Além da Amazônia, como você sabe, nós temos vários outros biomas com seus desafios particulares. Que desafios são esses? Conflitos fundiários, extração ilícita de recursos naturais, insegurança jurídica, pobreza e, em especial, o desmatamento ilegal. Embora a gente não possa negar que a agricultura, que a agropecuária, ela desempenha um papel nessa dinâmica, a verdade é que ela não é o seu principal elemento propulsor. Aliás, mencionando esse gráfico que eu botei aí, o ano de 2020 ainda é uma parcial, e a expectativa nossa é que a taxa de desmatamento de 2020 seja maior do que de 2019, mas muito inferiores a anos anteriores, como vocês podem ver no gráfico. Não estou querendo com isso minimizar o problema, estou querendo apenas dimensionar o problema. O problema, como eu disse, ele existe, nós reconhecemos e estamos trabalhando para inverter essa curva que está se desenhando e começar a reduzir as taxas de desmatamento. A mesma coisa acontece com relação às queimadas no bioma amazônico. Agora, as queimadas, elas não ocorrem apenas no bioma, atingindo diversas regiões do país. E isso tem relação direta com a seca desse ano. Agora, vejam só, o ápice do número de focos de incêndio foi em 2004, um pouco mais de 2018. 2020, ainda que o número seja parcial, ele já superou
o de 2019. Nós estamos hoje com quase 92 mil contra 89.000,2 em 2019. O nosso entendimento é que com a chegada da estação do chuva, esse movimento deverá, obviamente, amenizar. E teremos que esperar aí os resultados para consolidar os números do ano. Agora, por que a gente fala em queimada, em desmatamento? Por que o mundo inteiro fala nisso? Por trás disso está uma preocupação com os gases de efeito estufa. É isso que está por trás. Quer dizer, quando nós falamos em queimadas e desmatamento, a preocupação que nós temos, além de uma preocupação com a biodiversidade, é, sobretudo, uma preocupação com o meio ambiente, com a emissão de gases de efeito estufa. E aí eu queria levar a atenção de vocês para o próximo gráfico, e foi feito pela Universidade de Oxford, que mostra, que segmenta quais são os setores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. E aí o fato é que vocês podem verificar que a agricultura, ela não tem, na verdade, a maior parte da responsabilidade na emissão de gases de efeito estufa. Eu estou apenas falando isso para dimensionar o problema que no debate internacional saiu. Quando a gente vai nessas conferências internacionais, a questão energética ela é tratada de forma marginal, ainda que, como vocês estejam vendo por esse estudo da Oxford, ele é responsável por 73,2% de gases de efeito estufa. Por que isso? Os grandes países, os países desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, a China, a Rússia, todos eles são grandes emissores de gases de efeito estufa em razão de suas matrizes energéticas, que são altamente dependentes de petróleo, da queima de carvão, do centro do debate internacional, e nós estamos discutindo hoje a questão, sobretudo, agrícola. Como é a matriz energética brasileira? Nós temos uma matriz extremamente limpa. Quer dizer, as fontes renováveis, se você somar aí hidráulica, biomassa, eólica e solar, elas contribuem com 83% da matriz elétrica. Isso é para geração de energia. E temos que ressaltar também que boa parte da geração de energia elétrica de biomassa ela tem como origem o bagaço de cana-de-açúcar, como bem sabe o Marcos Yankee. E aí vamos para um outro gráfico que compara um pouco a situação do Brasil com a do mundo e a dos países da OCDE. Mais de 45% da nossa matriz energética, não estou falando de geração de energia, estou falando de um conceito mais amplo aí que envolve transportes, ela é composta por energias renováveis. Lembrando a todos que o Brasil, de novo, é um ponto que o Marcos poderá levantar, já que teve à frente da Única e lançou sua política de biocombustíveis na década de 70, com estímulo à produção de etanol para veículos. Hoje, a produção de cana ela ocupa menos de 2% do território nacional e gera combustível para uma frota de quase 40 milhões de veículos. Eu estou incluindo aí flex e álcool anidro misturado a gasolina. Um outro dado interessante são as emissões de gás carbônico. O Brasil ele possui, como vocês estão vendo, uma situação muito confortável em termos de emissões de CO2, quando comparado com outras grandes economias do mundo. Os dados são de 2017, não que nós não tenhamos mais dados atualizados, sim, os temos, é que os demais não têm. Então, nós temos que ter uma base comparativa. Então, o último dado disponível para Estados Unidos, China, União Europeia e Brasil, infelizmente, é de 2017. Esse número não terá mudado muito. Mas, em termos de emissões por habitante, cada brasileiro
produzindo e consumindo energia em 2019, emitiu uma média de 2,0 tonelada de CO2 equivalente, ou seja, 1/7 de um americano e 1/3 de um cidadão europeu ou chinês, de acordo com esses últimos dados que foram divulgados pela Agência Internacional de Energia no ano de 2007, como eu mencionei. De olho, porque é um importante indicativo de quão dispostos estão os países a contribuir, de fato, com a redução, mostrou alto grau de comprometimento com a redução de emissões, a adotar uma NDC de redução de 7% de emissão de gases de efeito estufa até 2030, quando comparado com o ano base de 2005. Finalizando, eu queria falar um pouquinho sobre justamente essas iniciativas externas voltadas, sobretudo, à agricultura tropical e ao Brasil. A intenção é criar legislação que institua mecanismos capazes de garantir que as commodities importadas pelo Reino Unido atendam aos requisitos legais do país de origem e assim contribuir para a preservação de florestas, solos, água e biodiversidade. O problema dessa consulta pública, que o Brasil, aliás, se manifestou formalmente e apontou algumas preocupações, é que acaba punindo países que, como o Brasil, têm leis mais rígidas. Quer dizer, o nosso receio é que uma eventual medida do Reino Unido venha penalizar os produtores que seguem a lei brasileira e abram espaço aos produtores de países com regras mais flexíveis e mais prejudiciais ao meio ambiente. Porque o que diz essa consulta pública é que eles querem assegurar que os produtores apliquem em seus países de origem as legislações nacionais de preservação do meio ambiente. Portanto, quanto mais rigorosas, mais difíceis de serem preservadas. Isso poderá levar, como eu disse, a um afrouxamento desse regramento internacional. O fato é que não há uma solução pronta para tudo, one size fits all. Por isso, nós estamos prontos a contribuir para esse debate, mas não podemos abrir mão das regras multilaterais que se aplicam ao comércio internacional. E não há nenhuma lei que vincule hoje, a Ana, a Caetano puder me corrigir, comércio com o meio ambiente, no campo internacional. Iniciativa semelhante também está sendo feita por 2 deputados democratas, um é deputado, o outro é senador, que pretendem apresentar até o final do ano lei com proposta de declaração, exigência de declaração dos importadores de certas commodities, e aí estamos falando de soja, carne bovina e óleo de dendê, de que o produto em questão não é originário de área desmatada. O problema, de novo, é o mesmo. Isso aí nós não temos exatamente muita ideia de como é que eles pretendem implementar e quais são os custos que isso poderá acarretar na produção, nas exportações brasileiras. Por último, e aí eu acho que eu preciso me deter um pouco mais, que são as iniciativas da União Europeia também nesse sentido. Então, eu vou falar um pouquinho, é um slide só para cada um desses 3, e aí eu já passo a palavra, devolvo a palavra para você, Ana. Primeiro, é a questão do Green Deal, que, na verdade, é o grande chapéu para isso tudo. Em dezembro de 2019, a recém-impossada presidência da Comissão Europeia, ela divulgou uma comunicação sobre as principais políticas que ela pretende adotar a partir dos próximos anos. A comunicação ficou conhecida como Green Deal, ou Pacto Ecológico Europeu, e ela consiste em um conjunto de estratégias comunitárias cuja implementação dependerá
da adoção de propostas legislativas e não legislativas. O Green Deal ele seria uma resposta da União Europeia às alterações climáticas e ambientais, sendo uma, entre aspas, uma nova estratégia de crescimento que visa transformar a União Europeia em uma sociedade justa e próspera, com uma economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva, onde não há emissões líquidas de gases de efeito estufa em 2050, esse é o ponto, e onde o crescimento econômico é dissociado do uso de recursos, fecha aspas. Uma dessas iniciativas é a Farm to Fork. E, segundo a União Europeia, o seu objetivo é o de conciliar, sob uma mesma estratégia, as iniciativas e as regras relativas à produção, processamento, comercialização e consumo de produtos agroalimentares, com o intuito de garantir a oferta de alimentos acessíveis, nutritivos e seguros, produzidos de maneira sustentável para os consumidores e para o meio ambiente. Ela descreve os alimentos europeus como, abre aspas, famosos por serem seguros, nutritivos e de alta qualidade, fecha aspas, para então afirmar que eles devem também tornar-se uma referência em sustentabilidade. A Farm to Fork, ela promoverá um extenso processo de discussão e consulta com as instituições da União Europeia e com os stakeholders, com o objetivo de que os planos estratégicos agrícolas de cada Estado-membro reflitam as ambições do Green Deal, quando forem apresentados na rodada de revisão da Política Agrícola Comum da União Europeia, prevista para 2022. O documento ainda aponta a necessidade de ações urgentes para reduzir a dependência de pesticidas e antimicrobianos, reduzir o excesso de fertilizantes, aumentar a agricultura orgânica, melhorar o bem-estar animal e reverter a perda da biodiversidade. Por último, esse texto que foi aprovado agora no dia 22/10 com a resolução Deforestation. Essa resolução ela contém recomendações à Comissão Europeia com o propósito de estabelecer um marco legal para lidar com o chamado desmatamento importado. A resolução ela insta a Comissão Europeia a apresentar uma proposta legislativa a respeito, com foco em mecanismos de diligência devida obrigatória ao desmatamento. Nós estamos acompanhando de muito perto isso para ver os efeitos que poderão ter sobre as exportações do agronegócio. Bom, mesmo diante da pandemia, o agronegócio brasileiro ele tem mostrado uma ótima resiliência e performance. Nós tivemos recorde de produção, com 257,8 milhões de toneladas de grãos. Os números de exportação são expressivos, como eu comentei no início. Porém, nós não podemos negar que nós temos problemas. As queimadas e o desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, são dois graves problemas. Regularização fundiária, que é a parte que nos cabe problema. Outro grande problema é a questão da imagem do agronegócio. E nós estamos atuando de forma coordenada no governo federal para implementar ações concretas para demonstrar a realidade do setor, de que o MAPA reconhece os problemas, trabalhará para resolvê-los, mas existem duas questões. A questão real, que é a questão que nós temos de desmatamento e incêndio que nós estamos tratando, e uma questão outra, que é, na minha opinião, quase desvinculada à imagem do agronegócio. São duas questões que, ainda que pareçam ser a mesma, não são. Mas, com isso, eu devolvi a palavra a você, agradecendo aí a paciência de... Embaixador, eu que agradeço muito
pela exposição, né, pelo desafio de vir aqui e conversar e expor e reconhecer que a gente como Brasil tem um problema que está sendo atacado, que está sendo lidado, né, que a gente está trabalhando em cima disso. Muito obrigada, viu? Passo agora a palavra para a Lígia. Alô, tá me ouvindo? Ok, então, bom dia, Ana, muito obrigada pelo convite, agradeço a você, ao IBRAC, por essa oportunidade para a CNA, para a gente estar falando nesse painel com os ilustres painelistas, os amigos Marcos, né, e o embaixador Orlando. É um prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema tão importante para o agro, e acho que essa abertura... Opa, só um minutinho que eu tenho que primeiro botar em tela cheia aqui, né, a minha apresentação. A abertura do Orlando foi ótima para fazer exatamente a complementação que eu gostaria aqui para o que nós vamos falar, né, da parte do ponto de vista do produtor, como que fica a relação entre comércio e meio ambiente do ponto de vista do produtor. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui. Bom, para a gente falar sobre esse tema, que é super importante e atual, né, nos dias de hoje, primeiro eu quero tratar a apresentação de 3 pontos rápidos. Primeiro, que o meio ambiente ele é cada vez mais um tema nos acordos comerciais. A gente tem visto a polêmica com a União Europeia, porque tem um capítulo de desenvolvimento sustentável nesse acordo. O meio ambiente também ele traz grandes oportunidades de negócios para o setor agropecuário, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que focar. E o papel do produtor rural nisso tudo, porque a gente está falando de comércio internacional, claro que eu estou falando de comércio internacional só com foco no agro, e acho que o produtor rural ele é o grande pilar que linka o comércio internacional do agro com a preservação ambiental, né? Sem a participação do produtor não tem como a gente falar nenhum dos dois, porque é ele que está lá todo dia produzindo e preservando. Então, nas discussões de comércio internacional, o que a gente tem visto é um crescente desse tema. Se lá no GATT, né, teve pouquíssima ou nenhuma menção a temas ambientais, alguma coisinha só, hoje a gente tem visto nos acordos, e 2 acordos em específico que o Brasil está negociando, que é o Canadá e o Mercosul, União Europeia, que já foi negociado, foi anunciado, tem capítulos falando sobre desenvolvimento sustentável. Então, por que isso acontece, né? Porque a sociedade, ela cada vez mais se preocupa com esse tema, não importa se é uma sociedade urbana ou rural, porque os problemas estão aí, todo mundo vê, né? Os problemas ambientais não são exclusividades do Brasil, o mundo passa por uma ameaça mesmo ambiental, e alguns países têm, inclusive, um papel muito relevante nisso, como a China, os Estados Unidos, e, claro, o bloco europeu também. E o Brasil, por ser o país que tem a maior floresta tropical do mundo, óbvio que ganha muito destaque, né, nessa interação. Então, dentro dos acordos, o que a gente tem visto é não regras vinculantes, mas sim um estabelecimento de regras que muitas vezes remetem a acordos ambientais, como é o caso, por exemplo, do Acordo do Clima, né? Então, você remete dentro de um acordo comercial a que os países se engajem no Acordo do Clima. É muito difícil você ver, eu não acredito que tenha muita possibilidade, de a gente ter acordos comerciais que estabeleçam padrões ambientais dentro dos países, porque isso seria uma grande interferência, inclusive, na nossa legislação interna. Então, hoje, o Brasil tem uma legislação bastante protetiva, uma legislação bastante moderna, né, com relação ao meio ambiente. O que a gente tem, e eu acho que, como o embaixador já falou, são problemas, e às vezes também, no caso específico do Código Florestal, a gente precisa terminar, né, toda a implementação das regras que estão lá, mas as regras são muito boas e a gente não pode deixar de perder isso de perspectiva, né? Então, um desafio que o comércio internacional tem trazido para o setor agropecuário na parte de sustentabilidade são exatamente os padrões privados. Quando a gente entra na página do Ecolabel Index, né, eles mostram lá que eles juntam dentro da página deles mais de 456 padrões privados diferentes.
Esses padrões, como o próprio nome fala, não são negociados pelos estados, e muitas vezes o que a gente tem visto é essa pressão enorme para que os produtores, para poder ter acesso a mercados, entrem em algum esquema de padrão privado, algum esquema de certificação. E isso tem dois lados, o lado de você conseguir entrar no mercado, você conseguir vender, principalmente para as grandes cadeias de varejo, isso acontece tanto no comércio internacional como no comércio nacional. Hoje no Brasil, para um produtor de frutas ou hortaliças vender para uma grande rede varejista, ele precisa ter uma série de certificações, e isso impõe custos muitas vezes altos, e não necessariamente padrões mais protetivos, porque acho que até o Orlando mencionou no começo da palestra dele que a nossa legislação, pelo fato dela ser mais restritiva, você pega esses padrões que analisam a média das legislações no mundo, ou que se inspiram em legislações de outros países, que não necessariamente são melhores que as nossas. Então, muitas vezes o que tem acontecido é os produtores pagando por uma certificação, sendo que eles já cumprem aqueles requisitos de qualquer forma, porque aquele é um padrão mínimo legal, isso já é cobrado no Brasil. Então, na verdade, eles estão pagando mais para o mesmo, e o consumidor está pagando mais pelo mesmo, porque quem não tem aquela certificação também cumpre aquele padrão. E a certificação, ela impõe, sim, um aumento de custo, porque as certificações são caras, né? Você, para fazer esquemas de certificação, isso é caro, é um serviço, né? E é um serviço caro. Então, isso também impõe um custo, claro, que aumenta para o produtor. Aumenta para o produtor, aumenta para o consumidor, porque ele tem que incluir esse custo no seu custo de produção. Além de ter um outro fator bastante negativo, que é pequenos produtores, pequenos e médios produtores, muitas vezes são excluídos desses esquemas porque não têm condições de arcar com os custos de certificação. Então, o que esses esquemas acabam favorecendo? Concentração, né? Acabam favorecendo os maiores produtores. No Brasil, quando a gente pensa que 91% dos produtores rurais têm menos de 100 hectares, se a gente quer ter um desenvolvimento de agricultura, a gente tem que pensar nesses também, né? São 91% dos produtores rurais. Então, esquemas que são excludentes, né, de certificação e que não necessariamente garantem um padrão de sustentabilidade maior do que o que a gente já tem na nossa produção, eles deveriam ser questionados pela sociedade, né, e principalmente pelo consumidor. Então, a gente precisa de um sistema que seja inclusivo, né, e que conte com a perspectiva do produtor, porque os sistemas de certificação, de um modo geral, eles contam com a perspectiva do comprador, e não necessariamente esse comprador, inclusive, está nos países produtores, né? Então, são perspectivas totalmente dissociadas da produção. A pessoa nem sequer conhece como que é produzido ou os critérios mínimos de produção. Então, você cria de cima para baixo um sistema de certificação que, na verdade, não atende a finalidade para o qual ela foi criada, né, que é garantir para o consumidor um padrão melhor ou um padrão mínimo, não necessariamente está atendendo isso, e ainda pode ter um viés muito grande de exclusão de produtores, né, além de você encarecer o produto final, né, o que também é bastante preocupante quando a gente fala de alimento. A gente não pode pensar só nos nichos que têm capacidade de consumir alimentos com valor alto, né? Para a maioria da população do mundo, preço importa, né? É o preço que define você ter ou não ter comida em casa. Não necessariamente é o preço que define para quem faz a política pública de agricultura, né? Não, a política pública de comércio, quero dizer. Muitas vezes de comércio, para aquela pessoa que está fazendo isso lá na Europa, nos Estados Unidos, né, está fazendo essas regulações farm to fork, como o Orlando falou, para aquela pessoa, às vezes o preço não importa, ele vai ter comida de qualquer jeito porque ele pode pagar mais. Mas para a maioria dos consumidores do mundo, o preço importa. Então, a gente tem que conseguir também equilibrar essas duas coisas. E quando eu digo o preço importa, isso não quer dizer de forma alguma que a gente tem que produzir, então, pior porque as pessoas são pobres. Não é isso, a gente não está produzindo pior. O que a gente está fazendo como muitas vezes as certificações, produzindo igual, né? Igual, às vezes até, como eu já falei, a legislação ela é mais protetiva no Brasil do que as certificações, mas com as certificações a gente está simplesmente pagando mais, e com isso excluindo produtores que não podem arcar, e excluindo consumidores que não podem bancar esse novo custo da certificação. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de comércio internacional e produção. Então, a gente precisa, sim, de soluções que sejam globais, é claro, né? A gente viu nos últimos anos um aumento, uma coisa que já não acontecia há muito tempo, as pessoas, talvez
por desinformação, falam muito que a gente produz, as pessoas não reconhecem os ganhos que tivemos, né, ao longo das décadas com a redução da fome. Mas isso não é uma coisa que é para sempre, que é estável, né? A gente precisa todos os dias estar pensando novas soluções para conseguir manter essa redução da fome. E tanto isso é verdade que nos últimos anos recentes, até pela pandemia, pela crise global, a ONU tem falado de um aumento do número de pessoas que passam fome. Então, nós não podemos pensar políticas que restringem a oferta de alimentos, né? A gente viu agora, durante a pandemia, a gravidade disso. Alguns países que tiveram seu setor de produção desarticulados pela pandemia, problemas gravíssimos, né, de fornecimento. Então, assim, a gente tem que buscar soluções globais, mas a gente não pode perder de perspectiva de que ainda tem muita gente com fome e que a gente não pode restringir, né, a produção e a oferta de alimentos. Então, esse também tem que ser um pilar importante, porque isso também é sustentabilidade, né? Então, a gente tem as ofertas de nicho, obviamente, mas o que a gente tem visto hoje é o nicho, aquele consumidor educado, rico, europeu, ditando regras para o todo, né? E nem sempre essas regras, esses padrões que são feitos na Europa, vão servir para o todo. Na maioria das vezes, acredito que não. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao adotar o discurso, né, que vem pronto de consumidores que não têm a realidade que nós temos, né, que não têm a realidade da maior parte dos consumidores do mundo. Então, esse é um grande problema, é produzir para nicho sem esquecer o todo, né? E a Europa hoje, a maior parte dos consumidores, boa parte, e assim, é uma ilusão também achar que na Europa só tem o consumidor rico, né? Porque na Europa também preço importa, para boa parte da população. Então, assim, a gente não pode esquecer disso também. Então, tem nicho e tem o todo. A gente tem que produzir para ambos com sustentabilidade. As soluções têm que caber nas duas formas de produção, né? E aí vem o que eu acho que é a grande resposta para tudo isso, que é a ciência, o uso de ciência. A gente tem que cada vez mais buscar, assim, a ciência para estar junto com a produção. Foi a ciência que deu esse salto de produtividade que o Orlando mostrou lá na palestra dele no início, né? E é a ciência que vai nos ajudar. Resolve todos os problemas? Não, mas sem ciência, com certeza, nós não vamos resolver nada, né? Então, um outro perigo que existe hoje nas discussões de comércio internacional é essa noção de que a percepção do consumidor determina regras de comércio, né? Então, a percepção do consumidor ela não pode ser o definidor, porque nem sempre a percepção do consumidor é baseada nos fatos, né? Ou como a produção acontece. Então, a gente vê um monte de celebridades que falam um monte de barbaridade, né? De desinformação sobre produção, e isso não pode ditar regras de produção, nem muito menos regras de comércio, né? Então, a gente tem que ter um diálogo melhor com a sociedade para conseguir também mostrar essa diferença entre o que a ciência está mostrando, né, que é o melhor conhecimento. A ciência muda, claro, hoje pode dizer uma coisa, amanhã pode dizer outra, ok, mas é o melhor conhecimento disponível, com certeza muito melhor do que percepção, né, de cantor ou de ator que não entende do assunto. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E aí, eu acho, vem a grande questão dos produtores. Nós estamos falando de um país como o Brasil, onde, eu já falei aqui no começo, 91% dos produtores têm menos de 100 hectares. Como que a gente vai fazer uma ligação entre o comércio, a proteção do meio ambiente, né, e a geração de renda, né? Porque o produtor, como qualquer trabalhador, qualquer um, eu, vocês, todas as pessoas que estão assistindo, precisa ter renda. Então, não adianta a gente ter uma série de legislações baseadas em comando e controle e que não garantem, no meio do caminho, renda para o produtor. Porque se ele não tiver renda, como ele vai sobreviver, né? Então, assim, não tem... esse pensamento, ele precisa também estar quando a gente cria as legislações no Brasil. Então, uma forma de a gente gerar essa renda é a gente dar aos produtores rurais e garantir aos produtores rurais que ele tenha assistência técnica. E por que eu falo de assistência técnica? E esse é um mantra também que é muito repetido lá no mapa. Porque no último censo de 2017 mostrou que cerca de 20%, 22% dos produtores rurais só recebem assistência técnica no Brasil. E quanto menor a propriedade, menor a porcentagem de produtores que estão recebendo assistência técnica. Ou seja, o melhor conhecimento não está chegando no produtor que mais precisa. Então, a forma de a tecnologia, ele não está chegando lá na ponta. Então, a gente tem que fazer chegar.
E é por isso que investir em assistência técnica significa investir em aumento de produtividade, mas também em tecnologias mais modernas que garantem maior sustentabilidade na agricultura. E aí eu queria trazer alguns casos práticos aqui. Eu sei que o Congresso, o foco do Congresso, né, o público, inclusive, muito formado pelo meio jurídico, e o foco é a gente discutir a regulação, mas é porque eu acho que isso é fundamental, a gente entender a questão da renda do produtor no Brasil. Nós não somos a Europa, o nosso produtor aqui não recebe subsídio, né? E ele, na sua grande maioria, é pequeno e médio. Então, a gente tem que pensar nesse pequeno e médio, né? E é ele que vai conseguir aproveitar as oportunidades de diferenciação dos seus produtos para usar esses mercados que estão sendo abertos pelo Ministério da Agricultura. Se o Ministério da Agricultura abriu mais de 100 mercados para diversos produtos, como que a gente vai usar isso sem incluir esses pequenos e médios produtores na nossa pauta comercial? E aí eu queria só falar desse exemplo, porque eu acho que é um exemplo que dá certo, rapidamente aqui. Foram casos, né, concretos de projetos de cooperação que envolveram tanto o Ministério, o governo, né, o Ministério da Agricultura, organismos internacionais, setor privado através do Senar, e que a gente fez o quê? Você dá assistência técnica para os produtores para inclusão de tecnologias de baixo carbono. Então, você consegue fazer com que a produção se torne mais sustentável, mas que ele tenha maior produtividade e também com uma preocupação na gestão da propriedade. E essa preocupação na gestão da propriedade garante que tudo aquilo que ele está fazendo, que todos os custos de implementação dessas novas tecnologias, no final, né, sejam incorporados e ele consiga ter renda. Tendo renda, obviamente, o produtor cada vez mais vai ir para o aprofundamento, né, desses sistemas que garantem a sustentabilidade da sua produção. Então, aqui é só uma foto para a gente mostrar, né, de um caso concreto de uma fazenda na Bahia, antes do projeto, de receber do projeto ABC Cerrado, ABC Agricultura de Baixo Carbono. Então, foram feitas várias tecnologias, muitas vezes simples, né, e que tem um efeito real e concreto, tanto na vida do produtor, quanto no meio ambiente. Então, gente, para já ir encerrando, assim, né, para a gente deixar não ocupar o tempo do Marcos também, a mensagem é que a gente tem que pensar nesses produtores, eles têm capacidade de seguir os padrões de qualidade, segurança do alimento, questões trabalhistas, padrões socioambientais, porque tudo isso está na nossa legislação. A gente tem que tornar esses 4 pontos fundamentais da produção num modelo produtivo que seja sustentável também economicamente. Então, pensar no pequeno e médio e pensar na renda dessas pessoas é importante. Então, começamos em um projeto com apoio também do MAPA, parceria da Apex e de várias outras entidades, a OCB, né, a Organização das Cooperativas, que o associativismo para pequeno e médio produtor é fundamental para a gente melhorar a renda e capacidade de negociação. E esse projeto visa o quê? Visa a gente conseguir fazer exportação, inserir esses produtores no comércio internacional. Já tivemos alguns casos de sucesso, a gente tem vários produtores aí participando, né? Produtores, eu falo, empresas rurais, tá? Porque às vezes não é o produtor diretamente, através da associação, da cooperativa, ou de outras empresas, mas participando de rodadas de negócios, né, mesmo nesse ano maluco aí, rodadas de negócio virtual, a gente tem feito muitas capacitações e um interesse incrível, e a gente vê que existe uma sede mesmo por esse tipo de iniciativa, porque as pessoas elas querem conseguir cumprir todos os padrões exigidos, elas querem tudo isso, só que elas precisam de renda também, então a gente tem que gerar essas oportunidades. E o projeto, ele possibilita essa integração, e a gente sabe que quando uma empresa ela entra no mercado internacional, ela ganha competitividade, né, e isso melhora também a qualidade do produto para o mercado nacional. Então, assim, o agro hoje no Brasil, ele produz principalmente para o consumidor brasileiro. Quase tudo que a gente produz fica aqui dentro do Brasil. E o consumidor brasileiro, ele é muito beneficiado pelo comércio internacional, porque a inserção internacional do agro que permitiu a gente ter escala e com isso garantir preço para os produtores brasileiros também. Então, a gente inserir agora esses pequenos e médios vai ser o grande salto que a gente vai ter para conseguir diversificar os nossos produtos, agregar valor, principalmente através do processamento, porque hoje a nossa agricultura já agrega muito valor em tudo que exporta. Quando a gente pensa na exportação de soja, a gente tem que lembrar que para produzir soja, você tem uma série de agregação de valor através de serviços, por exemplo, né? Então, os serviços são fundamentais para a produção de soja. Então, a gente tem caminhos diferentes de agregação de valor no Brasil,
e para o pequeno e para o médio, que é muito importante o caminho da transformação, mas é também muito importante a melhoria do setor de serviços no Brasil para fazer com que a agricultura possa, de fato, utilizar todas essas oportunidades e incluir também esses pequenos e médios produtores, que são, na minha opinião, o grande link entre o comércio e a sustentabilidade. Então, era isso. Ana, termino dessa forma e queria passar a palavra já, né, para você. Lígia, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, extremamente informativa a sua apresentação, muito rica, né? Tivemos até aqui comentários no chat falando sobre isso. Eu passo então a palavra agora já para o Marcos. Por favor, Marcos. Bom, bom dia a todos, bom dia Ana, Lígia, Orlando, Renê, é um prazer estar com vocês, é um prazer voltar a um evento do IBRAC, né? Eu já tinha participado algumas vezes no passado, há muitos anos atrás, quando nós tínhamos 3 grandes negociações comerciais acontecendo, no âmbito da ALCA, com a União Europeia, e na rodada de Doha, e então, naquela época fazíamos grandes debates sobre os temas de comércio no IBRAC. É um prazer hoje voltar aqui para falar do tema mais forte, eu diria, do agronegócio, e mesmo do Brasil, que é agronegócio e meio ambiente, né? Eu acho que não tem setor hoje, 2 setores mais visíveis do Brasil no mundo do que exatamente o agronegócio, pela sua fantástica presença, que esse ano bate recordes, chega a 50% da exportação, como disse o embaixador, mas também a questão do meio ambiente. Quer dizer, são 2 questões globais, não tem a menor dúvida disso, e 2 questões que necessitam harmonização, né? Harmonização, que eu quero dizer, é um entendimento dos 2 lados e uma busca de caminhos comuns, nem que para isso a gente tenha que conseguir separar o joio do trigo, que talvez esse seja o nosso grande desafio, né? E não é um desafio por conta desse governo, é um desafio por conta de descaminhos da questão regulatória brasileira nos últimos 30, 40 anos, que eu vou tratar daqui a pouco, tá? E eu vou começar trabalhando em cima dos fatos, né? Porque os fatos são os fatos, né? E a gente tem que reconhecê-los para poder fazer uma análise coerente, né, das coisas que precisam ser feitas. O primeiro fato, né, é que a questão do desmatamento mudou de patamar no mundo. Certo? Uns anos atrás, isso era um tema restrito à Amazônia, aos produtores, às ONGs, né? E nos últimos 2 anos, eu não tenho a menor dúvida que, e principalmente esse ano, depois lá da Covid, a coisa mudou de patamar e hoje é uma preocupação de muitos governos, da mídia internacional de uma maneira avassaladora, das redes sociais, de importadores, de varejistas, de bancos, né? Quer dizer, o assunto hoje tomou conta das cadeias produtivas e da sociedade como um todo, no Brasil e lá fora também, né? Esse é o primeiro fato, e a gente tem que entender que essa pressão hoje existe. A gente tem que entender que se o Biden for eleito na semana que vem, essa é uma das agendas principais do governo americano, do novo governo, diferentemente do que foi Trump, vai se aproximar muito do que a agenda europeia que foi apresentada pelo embaixador lá do Green Deal, certo? Vai vir pressão de verdade, tanto dos Estados Unidos como da Europa, e eu diria que até da China, porque ontem mesmo nós fizemos uma live lá com o SEBRE, onde estava o diretor global de grãos da COFCO, e ele tratou exatamente das mesmas coisas que a gente tem conversado com a Cargill, lá com o JBS, lá com o Marfrig, quer dizer, a construção de cadeias livres de desmatamento, cadeias de produção livres de desmatamento. Então, eu acho que esse fato hoje realmente é muito importante, esse novo patamar. Outra coisa muito importante que a gente tem que reconhecer é que o Brasil figura como detentor do maior índice de desmatamento de florestas tropicais úmidas do planeta. Quer dizer, o Brasil ainda desmata muito, 10 mil quilômetros quadrados por ano, mesmo que sendo menos do que foi no começo da década de 2000, ainda é um patamar que nos coloca em primeiro lugar nesse tema, certo? E mais ainda em se tratando de Amazônia, certo? A Amazônia é a floresta mais mítica do planeta, certo? E é óbvio que ela não é só nossa, ela está em outros países, mas a gente tem 60% da Amazônia, então a gente tem que cuidar da Amazônia, a Amazônia é importante para a gente. Esse é o segundo fato.
E o terceiro fato, que foi salientado pelo embaixador, e que é o que o agronegócio sempre fala, é que a gente tem um monte de conquistas ambientais no agronegócio brasileiro, certo? Nós temos um elevado estoque de florestas no país, que é 66%, 2/3 da nossa área, incluindo 25% que está dentro de propriedade rural por conta do Código Florestal. Esse é um fato, certo? Que nos distingue positivamente de outros países. É um fato que nós temos um Código Florestal muito rigoroso. É um fato que nós temos uma matriz energética limpa, né? É um fato que nós tivemos ganhos de produtividade fortes na agricultura, da ordem de 3 a 3,5% ao ano, enquanto, por exemplo, os americanos tiveram 1,7% ao ano desde 1990. A gente teve ganhos de produtividade que são o dobro do que os americanos também tiveram, né? Então, e temos uma agricultura de baixo carbono, né? Que faz 2, 3 safras por ano, que é um negócio incrível, que você só faz em zona tropical. Esse é um fato, né? Então, são fatos importantes. Agora, a gente tem que entender que o que o mundo está pedindo para a gente não é o estoque de conquistas do passado do agronegócio, não é quanto nós temos de estoque de floresta. O que o mundo está nos perguntando é sobre os problemas atuais das queimadas, do desmatamento, da não aplicação do Código Florestal, da não aplicação da regularização fundiária na Amazônia, certo? Quer dizer, nós temos um monte de problemas acumulados e nós não estamos respondendo para o mundo direito sobre essas coisas. A gente fica sempre falando, nós somos os mais produtivos, os mais sustentáveis, né? Eu acho que é um erro a gente ficar falando isso o tempo todo. Até porque se nós somos isso mesmo, são os outros que têm que dizer, não a gente, certo? Eu acho que não pega bem a gente ficar se apresentando como, olha, nós somos os maiores, os melhores e os mais sustentáveis do mundo, certo? Até porque isso não é necessariamente verdade e isso não pega bem quando você se auto-intitula dessa forma, né? A gente tem que mostrar as coisas que a gente fez até aqui e as coisas que faltam ser feitas. E tem bastante coisa que falta ser feita. A agricultura, no tema da mudança do clima, ela é vilã, ela é vítima e ela é solução. Ela tem os 3 lados, certo? Ela é vilã quando a gente fala de desmatamento ilegal, como acontece ainda lá na Amazônia. Nós temos 50 milhões de hectares de terras devolutas na Amazônia, que não tem dono, e que tem sido, nas últimas décadas, um convite para invasões de grileiros, poceiros, etc. Certo? Isso continua acontecendo. Possivelmente metade dessa área já foi ocupada, e não é por causa da agricultura, é por causa da terra, da especulação da terra, certo? Isso é um fato, né? E esse é um fato que nos coloca como vilões no mundo, tá? Nós somos vítima porque a gente está vendo os eventos extremos acontecendo. Esse ano tivemos queimadas imensas em toda a América do Sul, lá no Pantanal, todo mundo viu isso. E isso é uma consequência da mudança do clima que prejudica a agricultura brasileira. E nisso ela é vítima. E somos também solução, por aquilo que eu já falei. Quer dizer, nós temos um plano de agricultura de baixo carbono, temos uma matriz energética limpa, temos 3 safras por ano, temos integração lavoura-pecuária. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho? O que a gente tem que fazer é realmente atacar os nossos problemas. E os nossos problemas maiores hoje são controlar o desmatamento ilegal. 95% do desmatamento hoje é ilegal, certo? E isso tem que ser feito. E a gente tem que separar o joio do trigo, porque tem produtores rurais que produzem muito bem, corretamente, etc., com alta tecnologia, e tem produtores rurais que estão invadindo terra, que estão desmatando depois da implementação do Código Florestal, em 2008, certo? E tantas outras questões que a gente vai ter que tratar, ou seja, separar o joio do trigo, né? A gente tem que conseguir implementar o Código Florestal. Já são 8 anos, ele é moderno, ele é único, mas ele não foi implementado, certo? Os programas de regularização ambiental, a checagem do cadastro ambiental rural, né? Isso tem que ser feito, tem que ser feito pelos estados, e vários estados não estão fazendo. Então, quanto mais a gente adia a implementação do código, mais pancada a gente leva, com razão.
a gente tem que regularizar a propriedade da terra na região norte. Possivelmente metade da terra do país não tem título estável. Você vê esse problema de títulos acontecendo nos estados do norte, lá do nordeste. Eu tenho falado com muita gente que está enfrentando problemas há décadas. Coisas que foram feitas, questionamentos de títulos feitos há 50, 60 anos atrás, por diversos cartórios, por diversas leis que foram se alterando. E, recentemente, o Ministério da Agricultura trabalhou para conseguir uma lei lá no Congresso sobre isso, e, infelizmente, a coisa não saiu por causa da polarização. E esse é um tema fundamental. Não dá para fazer comando e controle na Amazônia se você não sabe de quem é a terra, se você não tem um CPF ou um CNPJ associado à terra, certo? Então, isso é um problema brasileiro que tem que ser tratado. Outra questão, pagamento por serviços ambientais. Todo mundo fala que isso é fundamental para manter a floresta em pé, mas o mundo tem que estar disposto a pagar e nós temos que conseguir oferecer na proporção que é necessária, né? Eu sei que as coisas estão avançando, eu sei que é uma preocupação, eu sei que tem lá o Conselho da Amazônia comandado pelo vice-presidente, eu sei que a ministra Tereza é das pessoas mais lúcidas e mais preocupadas com essa questão, mas nós temos que coordenar melhor e mais o nosso governo e temos que entender que se o governo não fizer a parte dele, e é nisso que eu gostaria de chegar agora, se o governo não fizer o que ele deveria ter feito nos últimos 30 anos em regularização fundiária, por exemplo, e mais recentemente na implementação do Código Florestal, quem vai fazer isso é o setor privado, né? Então, quando a gente vê empresas como a Cargill, a MAGE, a COFCO, a JBS, o Marfrig e tantas outras falando que vão construir cadeias livres de desmatamento, certo? Com rastreabilidade de produto, com certificação, etc., é algo que substitui o que devia estar sendo feito pelo Estado. Quer dizer, as empresas estão fazendo o que o Estado deveria ter feito, né? E que não fez. E quando elas resolvem fazer isso, o grande risco é você criar uma agricultura em dois trilhos. Um trilho tocado por grandes empresas e grandes produtores, com produtos rastreados, sem desmatamento, aliás, eu diria até sem qualquer desmatamento, né? Para atender o cliente europeu, por exemplo, ou o cliente americano, né? Portanto, acima da lei, porque a lei estabelece que o produtor pode desmatar dentro do Código Florestal e algumas empresas já afirmaram publicamente que em 2025 só vão comprar de áreas sem qualquer desmatamento, empresas grandes. Então, você cria aí um trilho acima da lei para atender clientes europeus e os outros? Os outros vão trabalhar do jeito que as coisas ainda são muito caóticas, abaixo da lei, né? Tem muita gente abaixo da lei, né? Porque existe desmatamento ilegal. Então, você tem uma agricultura em duas velocidades, com dois padrões, por falta do poder público fazer as regularizações que precisam ser feitas, tá? Eu não estou com isso tirando a responsabilidade do setor privado, mas eu acho que o setor privado vai tentar defender as suas cadeias de suprimento, né? A Cargill vai trabalhar com seus fornecedores, o Marfrig com seus, e vão, obviamente, acabar trabalhando com grandes produtores, porque é mais fácil de fazer o rastreamento. E aí sobra uma grande quantidade de pequenos produtores que não têm título, que não estão regularizados, né? E que vão ter que vender para frigoríficos também, que não vão exportar para fora, é um boi que vai ficar aqui dentro, certo? E você tem esses dois trilhos acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que isso é muito preocupante, na verdade, certo? Por isso que o principal esforço tem que ser não na construção de cadeias livres de desmatamento, mas na regularização das questões que levam hoje ao desmatamento ilegal e que levam hoje à não implementação do Código Florestal, né? Eu queria fechar, né, a gente já está com 10 horas aqui, falando o seguinte: eu acho que um ponto que a Lígia falou que é muito importante, tá? Que é a questão da gente se coordenar em torno da necessidade de alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo em 2050, certo? Porque tem uma grande quantidade de ONGs,
de artigos de mídia, de governos, o que vocês imaginarem, preocupados com o clima, com a mudança do clima. E essa é uma preocupação absolutamente legítima que faz parte da agenda de muitos países e faz parte da agenda de muitas sociedades, e tem países que estão sofrendo, inclusive, muito mais do que a gente por conta disso. Eu estive lá na Austrália, vendo a situação lá da Austrália, é uma coisa dramática. Na Austrália é safra sim e safra não, certo? Por causa de clima, né? Agora, nós temos que fazer o Observatório da Agricultura também, né? Eu tenho conversado lá com a CNA sobre isso, ali já sabe disso. O Observatório da Agricultura significa o quê? Quem vai alimentar os 10 bilhões de pessoas? Por que nós estamos batendo recorde esse ano? Por que nós estamos exportando 105 bilhões de dólares aí, pelos números que vem aí? Porque a China teve uma crise de peste suína, certo? Porque ela saiu mais rápido lá da Covid. E aí a exportação não parou. Se você olha a China, a exportação cresceu 25%, 30% esse ano, em relação ao ano passado. Você olha lá para o sudeste da Ásia, também cresceu. O sul da Ásia cresceu na nossa pauta nesses primeiros 6 meses. Então, essa questão de quem vai alimentar, como vai alimentar, é tão importante quanto a questão de como reduzir as emissões, certo? E o conceito de sustentabilidade em si trata exatamente disso. Como é que você equilibra o ambiental, o social e o econômico, né? Então, eu acho que, só para fechar, eu acho que a perspectiva tem que ser essa, mas a gente tem que reconhecer os fatos e tem que trabalhar de forma coordenada, né, para dar uma resposta para aquilo que hoje é um problema para a gente, mesmo sabendo que tivemos grandes avanços ao longo da nossa história de agronegócio. Muito obrigado, é isso. Marcos, muito obrigada. A sua apresentação, né, deixa a gente, é melhor do que café, deixa a gente assim, acordado. Muito bom. Eu vou então já passar e eu começo abrindo as perguntas, fazendo uma pergunta para vocês, que tangencia todas as apresentações, mas num outro sentido. Eu vou primeiro direcionar para o Marcos, mas é para todos os participantes. Ano passado eu vi uma apresentação sua e você falava justamente da necessidade de se trabalhar, e aí eu vou até pegar emprestado o termo que o embaixador usou, a imagem do agronegócio, né? E aí a Lígia também falou aqui sobre a percepção do consumidor, que nem sempre é baseada nos fatos, né? É uma percepção distorcida. E isso, eu acredito que dificulta muito, não só esse diálogo, como dificulta muito também a adoção de determinadas medidas e o suporte da sociedade para questões tão importantes quanto as que você colocou aqui. Então, minha pergunta é a seguinte: como é que a gente estabelece essa ponte com a mídia? Como é que a gente estabelece essa ponte e essa imagem? Como é que a gente muda essa imagem? Obviamente, parte da mudança da imagem é ataque desses problemas, né, para a gente atacar esse problema, mas essa comunicação, como é que a gente faz isso? Está aí lançada para vocês. Bom, eu tenho uma opinião forte e antiga sobre isso, né? Porque eu já trabalhei em diversos esforços de comunicação, um muito grande com etanol nos Estados Unidos e na Europa, quando o etanol estava sofrendo ataques, quando a gente criou a palavra agro para simbolizar o agronegócio, né? Até então só se falava agronegócio, e aí surgiu o termo agro, foi uma grande campanha feita aí pelo setor, por várias entidades, há muito tempo atrás, e muitas outras que também aconteceram. E eu acho o seguinte, eu acho que o que não funciona hoje é você ficar dependendo só de mensagem de governo. Eu acho que o governo tem que dar o seu recado, mas o setor privado tem que se envolver com o problema de imagem, certo? Não pode achar que é o governo que vai fazer isso aí sozinho. E não pode. E também eu acho que uma coisa que é muito chapa branca não ganha a respeitabilidade, certo? O que eu tenho visto do lado dos ambientalistas é que eles publicam o tempo todo as coisas que eles dizem, nas melhores revistas do mundo, nas revistas mais exigentes, certo? E muita coisa que acontece aqui no Brasil não é publicada sequer em inglês, tá? Então, eu acho que a primeira questão é que você tem que trabalhar em cima
não só dos fatos, mas dos fatos que são reconhecidos por pesquisa, onde existe revisão por pares e que saem em grandes revistas, certo? Nós temos que publicar mais sobre as soluções e as questões brasileiras lá no exterior. Eu me refiro, por exemplo, ao tema da pecuária de corte, tá certo? Nesse momento está havendo uma revolução na pecuária de corte. Ganhos de produtividade muito intensos, integração com a agricultura, possivelmente uma redução importante da área de pastagem no Brasil, né? Por quê? Porque a produtividade cresceu e, pelos números que eu tenho aqui, a pastagem caiu de 190 para 160 milhões de hectares. E a produtividade aumentou de 1,5 arroba por hectare ano para 4, 5 arrobas. E pode chegar a 10, 12 facilmente, integrando com a agricultura. Mas a visão que o mundo inteiro tem é que o boi está avançando sobre a Amazônia e derrubando floresta. Não é que está diminuindo a área de pasto, mas sim que ela está aumentando por derrubada de floresta. Então, eu acho que isso daí tem que ser respondido inicialmente por cientistas, certo? Por dados, por bons estudos, por um consórcio de universidades, Embrapa, enfim, todo mundo que trabalha nisso. Os fatos, né? Colocar os fatos adequadamente. Quando alguém publica alguma coisa, questionar, verificar o que sai, né? Esse ano saíram 3, 4, 5 estudos importantes sobre esse tema de aonde que está a ilegalidade, mas eles não foram devidamente debatidos, eu entendo, por toda a sociedade, eles foram debatidos pelas redes sociais. A gente tem que fazer uma coisa mais madura, né? E depois, obviamente, temos que fazer um trabalho de diálogo e não de propaganda. Eu acho que uma propaganda que diz o Brasil é o novo berço da sustentabilidade agrícola do planeta, eu acho que é uma propaganda errada. Acho que a propaganda, o que a gente tem que fazer é ir para os fóruns internacionais, que são muitos. Eu estive na Ásia, participei de vários, lá estão os nossos grandes clientes hoje, e falar em inglês, explicar as coisas, discutir, apresentar outros casos, sabe? Então, eu acho que é isso daí, é diálogo e bons dados, né? Se a gente não partir disso, de respostas concretas, a gente vai ficar falando só conosco mesmo, né? E a gente tem que sair desse mundo onde a gente só fala por rede social e só fala em português, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Vou passar a palavra para o embaixador, que eu vi que ele está ali. Rápido. Obrigado. Eu, na verdade, só vou complementar aqui, que acho que o Marcos já disse tudo aqui. Mas a ideia é essa mesmo. Você não pode ficar dependendo apenas de uma resposta do governo. Inclusive, a resposta do governo, por mais correta que ela seja, ela é interpretada do outro lado, como o Marcos falou, uma resposta chapa branca, ainda que a gente só utilize dados verificáveis. Então, o que precisa ter é o envolvimento de empresas e envolvimento também de gente da sociedade. A ministra Tereza Cristina tem feito sua parte. Ela, de vez em quando, chama a gente da iniciativa privada e diz assim, olha, nós estamos tentando aqui trabalhar a imagem da agricultura brasileira, mas isso depende de vocês também. Porque a verdade é que grandes empresas que se beneficiam da agricultura brasileira, elas estão quietas. Eu vou falar aqui um segmento específico. O Brasil, às vezes, é acusado pelo uso, o que é equivocado também, pelo uso excessivo de defensivos agrícolas. Se você for ver numa tabela que é produzida pela FAO, o Brasil está em 34º, se você pegar o critério de volume de produção, ou se você for pegar também a critério de área, também estamos lá embaixo. Outros países, muitos países europeus utilizam muito mais proporcionalmente. O Brasil é um país continental, mas utilizam muito mais proporcionalmente defensivos agrícolas que nós. Mas quem é que defende isso? Defende isso a ministra, defende isso o Ministério. E as empresas, a maioria delas de países do primeiro mundo e grande parte países europeus, ficam quietas, não falam nada, quando na verdade são os produtos delas que estão sendo atacados. Quer dizer, o que tem que ter é um envolvimento maior de todos os atores nessa questão. E como disse o Marcos, nós não estamos aqui querendo fazer propaganda de uma realidade que não existe. A gente quer simplesmente trazer o conhecimento do que está acontecendo, dos problemas e também das coisas boas que estão sendo feitas.
É isso que é preciso, e esse trabalho não cabe ao governo. Esse trabalho tem que ser feito por todos. Obrigado. Lígia, você quer dar seu pitaco aí também? Como é que a gente faz aí para mudar essa imagem, para melhorar essa imagem? Bom, eu acho que para melhorar a imagem, a gente, na verdade, tem que mostrar também um pouco da vida do produtor, a gente tem que trazer isso para perto. Hoje, na sociedade, a gente desconhece completamente como a comida é produzida. Então, tem tem uma ilusão muito grande, né, do que entre a realidade da produção, entre a vida do produtor. Todo mundo pensa que o produtor é só aquele produtor grande, né, que tem todos os equipamentos, o melhor acesso à tecnologia, quando isso não é a realidade da maioria dos produtores ainda. Então, a gente tem que trazer essa maioria também para conversar com a sociedade, né? E aí, eu acho que isso vai fazer também uma grande diferença. Hoje, a gente tem visto aí movimentos muito interessantes, principalmente mulheres produtoras, que têm um protagonismo cada vez maior nas redes sociais, por exemplo, e a gente vê o quanto que elas trazerem, né, para a conversa com a sociedade urbana, a realidade do dia a dia, muda também percepções. E essa percepção a gente tem que começar a mudar no Brasil, porque o nosso maior desafio é fazer com que o brasileiro conheça o agro, porque no dia que o brasileiro conhecer o agro, aí a gente vai mostrar lá fora. Essa semana teve uma reunião com a representação da União Europeia, com várias entidades da sociedade civil, e a gente via muito assim presente nas entidades, uma coisa, vocês têm que nos ajudar a fazer isso. Nós, no Brasil, devemos ser capazes de nós mesmos fazer, e não ficar fazendo uma reunião com a representação da União Europeia para pedir ajuda para eles, né? Então, a sociedade civil, ela tem que estar mais presente também para buscar soluções para o Brasil, e não para buscar lá fora as soluções para a gente, que alguém de fora dite soluções para a gente, né? Acho que nós somos capazes de buscar nossas próprias soluções. Então, a gente tem que ter esse diálogo com a sociedade civil também, né? Para a gente conseguir ter essas soluções que sejam nossas, né? Obrigada. Eu queria agradecer, Renê, eu acho que já fomos no horário, correto? Ou a gente... Ana. Espaço. Correto, Ana. Tá. Então, eu queria agradecer, né, os componentes do meu painel pela exposição de vocês, pelo debate aberto, franco, né, sem medo de botar dedo na ferida e buscando realmente uma melhora para o Brasil e uma comunicação melhor entre essas duas áreas que andam de mãos dadas. Tá? Muito obrigada.